aí, sempre se perguntou por que é que seu professor tá defendendo o PT em sala de aula? Você sempre se perguntou por que é que ser hétero às vezes parece uma ofensa? Você sempre se perguntou por que é que você, mulher feminina, não pode se declarar mais antifeminista ou você inicia uma guerra no Facebook? Você nunca se perguntou por que é que você não pode ser negro e se declarar contra as cotas? Você aí sempre se perguntou por que é que você não pode ser pobre e se declarar de direita? Você aí sempre viu essa palavra aí, marxismo cultural, escrita nas internet da vida e nunca entendeu muito bem o que quer dizer? Neste vídeo você entenderá tudo! Calma, fera! Não precisa chamar o Batman! Meu Deus! Hoje, nesse vídeo, acabaram todas as suas dúvidas. Mas eu não vou falar sozinha, eu vou falar com ela que vai aparecer aqui do nada! O marxismo cultural é uma engenharia social que serve para manipular determinada sociedade a ter uma ideologia que eles pensaram e que eles querem para vocês. Essa ideologia é basicamente marxismo, tá? E esse instrumento que foi criado para que exista essa dominação e essa hegemonia intelectual são as escolas e a mídia. Só que o marxismo cultural é muito bem estruturado e pouco conhecido pelas pessoas. Eles têm, eu diria até mesmo, tópicos para que isso seja promovido de maneira completa. É possível falar de marxismo cultural sem falar sobre a escola de Frankfurt, tá? Horkheimer foi um dos fundadores da escola de Frankfurt, a qual incorporou toda a moderna teoria crítica da sociedade. Em grande escala, ela é caracterizada por neomarxismo. Eu não gosto muito dessa palavra neo, mas eles usam bastante, né? Horkheimer, Habermas, Theodor Adorno, Marcuse, Erich Fromm são apenas alguns nomes da escola de Frankfurt e seu Instituto de Pesquisa Social. De acordo com Horkheimer, a teoria crítica teria como objetivo libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizam. Sim, eu estou lendo porque isso aqui é muito complicado. Ou seja, ele quer criar uma plataforma teórica e ideológica para fazer uma revolução cultural. Por que a cultura é tão importante? Porque é a cultura que vai moldar o que você pensa sobre política e é por isso que eles se infiltram na mídia, nas universidades e nas escolas. Aí mora basicamente o pilar do politicamente correto. Por quê? Tratam basicamente do relativismo da lógica. Então, o argumento ele só é lógico se ele visa destruir a sociedade ocidental, senão ele é totalmente ilógico, tá? Então, é por aí que mais ou menos vocês conseguem entender aonde que mora o pilar do politicamente correto, né? Então, o que é politicamente correto hoje? É você ter todo o respeito em cima de movimentos LGBT, movimento negro. Nada pode ser questionado, nada pode ser contestado. Politicamente correto, ele despreza totalmente o debate aberto, porque um debate aberto vai gerar o quê? Vai gerar dúvida, vai gerar discordância. Então, eles têm que fugir disso o máximo possível. E é por isso que quando você vai lá com a tua camisa do Bolsonaro numa universidade, que você é tão rechaçado. Porque podem ter milhões de pessoas defendendo a ideologia deles, a única e maravilhosa. Mas a partir do momento que uma pessoa, não precisa ser mais de uma pessoa se posiciona contra qualquer uma das ideologias dele, qualquer um dos tópicos da ideologia deles, eles agem como se fosse uma guerra, eles agem como se, meu Deus, aí não pode, aí não pode. O que isso quer dizer? Eles estão pregando uma hegemonia intelectual. A partir do momento que você der abertura para uma pessoa de direita, conservadora, proliferar ideias, isso quer dizer que vai haver uma discordância, né? E dentro dessa discordância também vai existir o pensamento crítico. Tem um exemplo muito bom que o Olavo de Carvalho já deu num dos vídeos dele, que ficaram questionando ele por que é que ele estava defendendo o Feliciano. Isso é, todos os dias a militância LGBT e outras militâncias podres atacam o Feliciano. Todos os dias, ninguém fala nada. Quando uma pessoa entra para defender, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não pode ter uma pessoa pensando diferente da gente. Eles ficam ofendidos. A escola de Frankfurt, ela declarava que a teoria crítica era a teoria da verdade. Então, a filosofia ocidental de São Tomás de Aquino, a Kant, passando por Hegel, Goethe e outros, deveria ser sumariamente descartada e substituída pelas regras próprias e dogmáticas da escola de Frankfurt, que fazia justamente essa análise marxista e lógica apenas dentro do escopo de estudo da própria escola de Frankfurt. A maior controvérsia da escola de Frankfurt diz respeito ao cristianismo. Por quê? Mesmo que as igrejas tenham criado universidades e várias outras coisas que esbarram no científico, né, que eles defendem de certo modo,
Eles não querem que as igrejas, eles não querem que o cristianismo seja encarado como algo bom. Eles encaram o cristianismo como uma distração, apenas uma distração criada pelo capitalismo. Ignoram totalmente o fato de que as instituições cristãs, por exemplo, são as maiores responsáveis pela filantropia, pelo trabalho voluntário. Ou seja, segundo eles, o cristianismo não é nada mais do que mera imaginação. À medida que as teorias darwinistas e freudianas foram confrontando o cristianismo, as ideias marxistas foram ganhando força para que as entidades, segundo eles, pagãs, fossem soterradas dentro da sua própria teoria e o homem como a imagem mais alta a ser reverenciada. Não se ilude, amiguinho. Não vá se iludir, não. Para eles, o homem é limitado. Então você é só um jeque, você é só um chibungo, você nem responde pelos seus atos. Ou seja, ela quer dizer o quê? Segundo essa teoria, o homem é limitado na sua natureza. Então ele não tem, na verdade ele é um produto da sociedade. Eles desconstroem totalmente a figura do indivíduo e entendem que o homem é um produto da sociedade e, portanto, ele não pode responder pelos seus atos. Isso, inclusive, é uma teoria dessa escola de Frankfurt, é a teoria de descriminalização do crime. Então, por causa dessa vulnerabilidade, o homem não pode responder pelas suas ações. Segundo Habermas, é inevitável que o homem siga seus instintos, porque ele foi criado em uma sociedade de violência estrutural de um sistema capitalista e criminoso. Portanto, a liberdade sem o sentimento de responsabilidade e sem o fardo da própria consciência prometem a liberdade sem o livre-arbítrio, né? A emancipação por meio da assimilação cultural e a garantia de que poderia haver igualdade sem justiça. E para a escola de Frankfurt, depois da religião, todos os problemas sociais para eles vêm da família. Porque pensa bem, qual é o teu primeiro contato social? É com a sua família. É onde você vai aprender convívio social, é onde você vai ter regra, disciplina e esse tipo de coisa que marxista não costuma gostar muito. É aí que você, quando me pergunta, mas Luana, por que o movimento LGBT, por que as feministas, por que esses movimentos de bosta querem tanto destruir a família, querem tanto a destruição da família tradicional? Tá aí a resposta, filhão. Exatamente. Além desse fato de... a gente tem que entender que a dialética deles mudou, né? Não é mais... a questão do capitalista versus o proletariado. A escola de Frankfurt, dentro dessa moldagem cultural, coloca o quê? O oprimido versus o opressor. Só que as entidades que oprimem e as entidades que são as oprimidas são diversas dentro desse pensamento. Então, por exemplo, aonde que entra a família com o capitalismo? Então, vamos lá. Na religião, entra em que parte? Na parte que a religião é o ópio que faz com que você esqueça das mazelas do capitalismo. Já a família, ela funciona como uma concentração de capital. Aí vem conceito de herança, vem conceito de propriedade privada. Então, é por aí que você entende por que a família é uma das bases de ataque dos movimentos sociais e coletivos. Então, a tática deles é condicionar a sociedade de tal modo, de tal forma, que seja impossível a gente questionar qualquer tática coletivista do governo. Pois é, e dentro desse conceito aí, você pode incluir, por exemplo, Bolsa Família ele não pode ser questionado, né? Porque, querendo ou não, aí é um instrumento para ajudar os pobres e tudo mais. Mas e as fraudes no programa, no Bolsa Família? E a forma de você sair desse benefício? Porque, enfim... dentro de uma base conservadora, a gente se alinha com o pensamento de Reagan, onde o melhor programa social é um trabalho, ou o melhor programa social é aquele que possibilite a pessoa a abandonar o programa social. É simplesmente uma lavagem cerebral tão grande que quando, por exemplo, essas manifestações aí desses vagabundos, desses maconheiros, os caras estão lá na universidade, fingem que estão contra o governo, pedindo mais governo nas manifestações. Pra você ver o nível da lavagem que eles conseguem atingir. A gente chegou num ponto onde tem anarquista junto com marxista, ou seja, o anarquista que não quer Estado tá lá pedindo mais Estado. Essa dialética, né, você consegue desconstruir todo o discurso marxista se você trabalhar com dialética de lógica. Tese, antítese, razão, contra-razão, que eles pensam na finalidade que é o poder pelo poder. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. O politicamente correto, de acordo com o politicamente correto, quanto menos liberdade os cidadãos têm, mais justiça tem empregada dentro do conceito de sociedade. Então, agora vocês entendem que movimento LGBT, movimento negro e todas essas merdas aí que a gente critica tanto isoladamente, tem um motivo maior,
tem uma coisa, mas não é só aquilo por aquilo. Tudo bem que as pessoas que estão ali, aquele bando de vagabundo, são pessoas cegas, são pessoas que estão com a cabeça, alguns sabem, mas não é a maioria, são massa de manobra. É justamente esse o intuito, né, do pensamento coletivista, você criar a maior quantidade de massa de manobra social possível e imaginário para trazer legitimidade aos atos do governo em questão. Esse vídeo aqui, se não o mais importante, é um dos mais importantes do canal. Então eu peço que você compartilhe, porque a gente tentou fazer uma linguagem fácil, é um tema extremamente difícil, extremamente extenso, e é por isso que a gente vai fazer outros vídeos, só que eu peço que você compartilhe, não esquece de deixar o seu like aqui, porque esse vídeo aqui tem que ser assistido, tem que ser o vídeo mais assistido do meu canal. Como a gente está falando para vocês, o ideal é que as pessoas tenham um pensamento independente, principalmente com relação às opiniões críticas. Agora que você já tem a letra aí, Escola de Frankfurt, já tem os nomes, é ideal que vocês saiam em pesquisa própria. Com esse vídeo aqui já deu pra vocês entenderem um pouco a parte cultural. Porém, a gente tem que entender a parte política do nosso país. E não é uma tarefa simples, não é coisa de ser feita em um vídeo. É por isso que a gente vai fazer em outros vídeos sobre, por exemplo, o Foro de São Paulo, sobre a Unasul. Qual motivo a sociedade ela entra em colapso e no que tange a essa crise de representatividade? Por que a gente às vezes se vê preso numa teia onde ninguém representa a sociedade, onde os pensamentos eles são tão diversos e ao mesmo tempo tão cerceados por um coletivismo de movimento social. E não se esqueça, amiguinho! Golpe é você chegar a um déficit de mais de 120 bilhões. Golpe são 11 milhões de desempregados. Golpe é estelionato eleitoral. Golpe é isso aqui, ó. Vamos rodar depois de levar um soco, né? Vamos pra casa. Tem que ser no chão.